Bom dia, gente servo. Tudo bem com vocês, né? Essa semana eu vou mostrar para vocês função seno. Mas antes de falar de função seno, seria bom a gente fazer uma síntese de trigonometria. É só falar sobre o ciclo trigonométrico, arcos e ângulos, tá? Para a gente iniciar o estudo da função seno, ok? Então, vamos lá aqui, ó. Denomina-se circunferência. Eu vou definir aqui o que é uma circunferência, o que é um ciclo trigonométrico. Tá? Então, denomina-se circunferência unitária. Por que unitária aqui, gente? Porque o raio aqui, ó, é um, certo? Vou considerar aqui uma circunferência de raio 1. Tá? A circunferência orientada, cujo raio é 1, de unidade de comprimento, e na qual o sentido positivo é anti-horário. Se você tem aqui, ó, esse sentido aqui, ó, positivo, tá? Então a gente diz que é anti-horário. E ele vai ter também o sentido negativo aqui, ó. O sentido negativo vai ser horário, certo? Eu vou ter aqui, ó, uma circunferência, que eu estou considerando uma circunferência de centro 0, 0, 0, 0, raio 1, tá vendo aqui? E a circunferência unitária de centro 0, vamos associar um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, fixando o ponto A. Vocês estão vendo aqui, ó, ponto A. De coordenada quem? 1, 0. Com a origem dos arcos, conforme o que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, aqui vai ser 1 e 0. E aqui no outro lado, ó, posso associar também aqui, ó, menos 1 e 0. Mas eu posso também associar aqui, ó, ponto B, ó, 0 e 1. E aqui, B' eu posso dizer que é menos 1 e 0. Certo? Os eixos X e Y dividem a circunferência unitária em 4 partes concluentes, chamado quadrante. Aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ok? No sentido positivo. Tá? Então, os pontos B, ou seja, A, B, A' e B', são pontos dos eixos e por isso não são considerados pontos dos quadrantes. Eles são pontos de eixo, tá certo? Eles não são considerados ponto do quadrante. Esse ponto A, por exemplo, ele não pertence ao primeiro quadrante nem ao quarto, tá certo? Esse é um ponto de eixo aqui, gente. Tá certo? A medida angular que pode acontecer aqui nesse ciclo pode se dar em duas unidades: grau, grau, certo? Grau e radiano. São as medidas angulares, tá? Que a gente vai trabalhar dentro de um ciclo trigonométrico. Mas o que é um grau, gente? O que é um grau? Se você for dividir uma circunferência em 360 partes iguais ou concorrentes, cada uma dessas partes representa um arco de medida angular, que ele vai corresponder a 1 sobre 360 graus. Certo? Então vou dividir aqui, ó, em 360 partes iguais. Tá? Então um grau ele vai corresponder a uma fração de 1 sobre 360 avos. Ok? Já o radiano, o que é um radiano, Gessel? A gente pode determinar um radiano como um arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que eu contém. Esse arco tem a medida angular de 1 radiano, certo? De 1 radiano. Então, quando o teu raio aqui,
ele foi igual a quem? Ao raio da circunferência, tá? Então a gente pode dizer que ele é 1 radiano, entendeu? Bom, existe relação entre essas duas unidades, tá? Ah, professor, mas eu gosto de trabalhar mais com graus. Não, eu gosto mais de trabalhar com radiano. Não tem problema, você faz a conversão, tá certo? Se x é a medida angular de um arco em grau e alfa é a medida angular desse mesmo arco em radiano, tem uma relação entre essas medidas, eu posso dizer que é isso aqui, ó. Π radiano, ele corresponde a quem? 180 graus. E 2π radiano, corresponde a 360 graus. Ou seja, uma volta completa aqui, ó, ele vai ser 360 graus. Tá? Meio círculo aqui vai ser quanto? 180 graus, ele vai corresponder a π radiano. Tá? Então, quando você quiser transformar 240 graus, corresponde a quanto π radiano? Então, é só você fazer uma regra de 3 simples, tá? E daí você encontra quanto 240 graus vai corresponder em radiano, certo? Mas eu vou dar um macetezinho para vocês, para evitar de fazer regra de 3 simples, certo? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Vou perguntar para vocês, ó, quantos radianos correspondem a 540 graus? Então, simplesmente eu faço essa regra de 3 simples aqui, ó. Se π radiano corresponde a 180 graus, x corresponde a quanto? 540 graus. Ou 540 graus vai corresponder a quantos radianos? Tá? Então, uma regra de 3 simples, por sinal muito simples. E daí você multiplicar o meio para o extremo. Então você vai acontecer isso aqui, ó. 540 π sobre quem? 180. Então, 540 dividido por 180 vai dar quanto? 3. E permanece o π. Então veja como é fácil, né? Tranquilo. Agora, o macetezinho é o seguinte. Toda vez que ele pedir aqui quantos radianos corresponde a tanto graus, basta pegar esse grau e dividir por quanto? 180. Entendeu? E, claro, você tem que colocar o π. Tem que acompanhar com π. Tá? Porque é uma transformação de radiano para graus. Tá? Então, se eu quero transformar 30 graus, então você vai pegar 30 graus dividido por 180. E daí, no caso, você simplifica, né? Se eu quero transformar 900 graus em radiano, então você vai pegar 900 e dividir por 180. E permanece sempre o π. Tá certo? Bom, isso aí é um macetezinho. Outro exemplo aqui, ó. Quantos graus corresponde a 5π sobre 4? Agora já é o contrário. Então, é o mesmo raciocínio aqui, ó. π radiano está para 180 graus. 5π sobre 4 radiano está para quanto graus? Tá? Então, se você quer saber graus, então coloca aqui embaixo de grau. Radiano embaixo de radiano. Quando você multiplicar meio para o extremo, π vezes x dá πx. É igual 5π sobre 4 vezes quem? 180. Então, é só fazer isso. 5π vezes 180, dividir por 4 vai dar quanto? 225π. Sempre que você vai cortar aqui, ó. Sempre você vai cortar π aqui, ó. Π com esse π você corta. Porque o resultado vai ser em graus. Não é fácil? Então, se você quer diretamente, sem fazer isso aqui, encontrar quantos graus existem tantos radianos, você pega esse radiano aqui, multiplica o numerador por 180 e divide pelo denominador. E você exclui o π. Tá certo? Tranquilo mesmo? Tranquilo, né? Até agora? Então isso aí você vai usar muito, viu? Transformação de ângulo para radiano.
e vice-versa. E o comprimento aqui de um arco. Bom, o comprimento de um arco, vou considerar aqui, ó, dois pontos distintos de uma circunferência, A e B. Determina nela dois arcos de circunferência. O que são esses dois arcos, gente? Ó, esse arco aqui, menor, e esse, maior. Entendeu? Então, na circunferência de centro zero, representada ao lado, os pontos A e B determinam dois arcos. Um arco AB é menor e o outro arco AB, aqui ó, é o maior. Entenderam, né? Quando um arco AB é mencionado, sem citar se é o maior ou menor arco, considera-se o menor dos arcos o compreendido entre A e B. Assim, na figura ao lado, o arco AB é indicado aqui, ó, porque ele está se referindo a um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é menor, claro, do que esse ângulo aqui, tá? Então, eu vou considerar aqui, ó, o arco menor AB, porque eu estou colocando aqui um ângulo, estou associando aqui um ângulo central. Esse ângulo central. E esse ângulo central aqui, ele é igual ao seu arco. Se aqui esse ângulo central aqui é 30 graus, então esse arco aqui também é 30 graus. Entendeu? Tranquilo mesmo? Tá? Então, existe uma fórmula aqui em matemática para a gente calcular esse arco aqui. L, estou chamando de L. Tá certo? O raio R, L é o arco. Certo? E esse ângulo aqui, ele sempre tem que vir em radiano. Ó. Coloquei aqui, ó, em radiano. Tá certo? Quer dizer, se o ângulo aqui for em graus, então você tem que transformar em quê? Em radiano. Tá certo? Tranquilo mesmo? Bom, então, alfa vai ser igual a quem? L sobre o raio. Esse ângulo aqui, ele vai ser L sobre quem? O raio. Tá? Que por sua vez vai ser quem? Se eu fizer aqui meio para o extremo, vai ficar L, que é o arco, ele vai ser igual a quem? Alfa vezes o raio. Tá? Então, essa forma aqui, ó, cuidado, é simples, mas de vez em quando o pessoal te cobra. Então, para você encontrar o arco em um ciclo trigonométrico aqui, em uma circunferência, então basta multiplicar o ângulo central vezes o raio. E lembre-se, viu? Esse ângulo aqui tem que estar sempre em radiano. Tá certo? Tranquilo mesmo? Se a gente for cortar essa circunferência em uma medida linear, então para você calcular essa medida linear, ou a gente pode dizer que é o perímetro de uma circunferência, então você usa aquela fórmula 2π vezes quem? O raio, tá certo? Olha, eu coloquei aqui, ó, um arco, tá certo? Então eu vou dizer para você aqui, ó, os ângulos notáveis, tá? Aqui, ó, se eu vou iniciar aqui, ó, com quem? 0 grau, tá vendo aqui? 0 grau. Se eu der aqui um quarto de volta, então ele vai corresponder aqui, ó, 90 graus em radiano, π sobre 2, certo? Se eu der uma semi-volta aqui, então eu vou ter 180 graus e quem? Π, certo? Se eu der aqui 3 quartos de uma volta, então eu vou chegar a 270 graus e em radiano 3π sobre 2. Se eu chegar numa volta completa, eu vou ter uma volta de 2π. Ou, nem colocou aqui, ó, ou 360 graus. Tá certo? Entenderam, né? Então, esses são os pontos notáveis no ciclo trigonométrico. Mas se você quer saber, professor, isso aqui, quanto é que vai ser 30 graus? Aqui, ó, em radiano é π sobre 6. 45 graus é quanto? 45 graus, π sobre 4. Esse aqui é quanto? 60 graus. Vai ser π sobre 3. E no outro lado, 135 graus, 240 graus, aqui no terceiro quadrante.
Bom, isso aí já é, é que vocês estudaram redução do segundo quadrante para o primeiro, do terceiro quadrante para o primeiro, do quarto quadrante para o primeiro, tá? Na função seno não vai precisar disso aí não, ok? Mas tudo bem. Mas esses pontos notáveis aqui é importante, viu? Importante, ó. 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e o 360 graus, tá certo? Em radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Isso aí é bom você colocar na cabecinha, tá certo? Tranquilo, né? Outro ponto importante também de você saber é a gente encontrar o valor de seno de um arco, tá certo? Lembrar como a gente define aqui o que é um seno em um ciclo trigonométrico aqui, ó. Entendeu? Ó, o seno de um arco na referência trigonométrica é a ordenada, tá vendo? Do ponto que é a extremidade desse arco. Quando a gente falar seno, sempre ele vai estar na ordenada, ora para cima, ora para baixo. Entendeu? Vai ser de acordo com o seu sinal. Para cima, para baixo. Então, seno está sempre na ordenada. Entendeu, gente? Então, ó, eu vou considerar aqui, ó, um ponto, tá? Um ponto P que é x e y aqui, ó. Tá certo? Que pertence à circunferência. Então, se eu fizer essa projeção aqui, ó, eu vou ter um ângulo alfa aqui, tá certo? Certo? Um ângulo alfa, tá? E vai formar um triângulo, ó. Um triângulo retângulo. Se eu for aplicar a definição de seno, o que é seno? Cateto oposto, ó, cateto oposto, que eu estou considerando aqui essa medida, ó, de C a P, tá certo? Então, cateto oposto sobre quem? Sobre hipotenusa, que é o raio 1. Então vai ficar quem, gente do céu? Seno de alfa vai ser quem? C, o segmento CP sobre quem? A hipotenusa é 1. Tá vendo? Logo, teu seno de alfa vai ser quem? Essa medida daqui para cá, observe que ele é igual aqui, ó, que eu estou chamando de K. Então, eu estou chamando de K. Daqui, ó, de O a M. OM, ó, CP é igual a OM, que é igual a K. Estou considerando aqui, ó. Tá? Então, eu digo também que seno de alfa, ele vai ser igual a quem? K sobre 1. Se você dividir K dividir por 1, dá quem? Dá K. Então, a medida do seno é exatamente isso aqui, ó, gente do céu. De O a M. Então, seno de X, ele vai ser quem? Essa medida daqui, ó, OM. Entendeu? Então, é a ordenada de quem? De P, gente do céu. Vai ser a ordenada de P. Tá? Entenderam aqui, né? A imagem, claro, ele vai ser 1, 1 e menos 1. Tá certo? A imagem da função seno, ele vai ser 1 e menos 1. Porque a circunferência é o raio 1. Tá vendo? Raio 1. E aqui, ó, é menos 1. Tá certo? O valor do seno aqui é 1. E daqui para cá, tá? É 1 também, sendo que é negativo, tá? Então, eu posso dizer que seno de x, ele é menor ou igual que 1, menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Tá certo? Essa relação aqui é importante, viu? Bom, e o domínio, ele vai ser sempre reais. Vai ser sempre real, um valor para x real. Tá certo? Bom, vamos lá aqui. Deixa eu mostrar uma coisa. Veja aqui. Eu fiz aqui. Porque sendo de 30 é 1 meio. Porque sendo do 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Porque sendo 90 é igual a 1. Porque sendo de 180 graus é 0. Né? A gente não fazia aquelas questões, nenhum triângulo retângulo, né?
Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2, gente, é exatamente esse valor daqui, ó. Que eu te falei agora, tá? Então, se você tem aqui 30 graus, tá certo? 30 graus. Então, eu vou ter esse arco aqui, ó. 30 graus. Então, se eu fizer aqui a projeção daqui para cá, ó, se eu fizer essa projeção daqui para cá, então eu vou ter essa medida aqui, ó, que é exatamente quanto? 1 sobre 2. Por isso que a gente afirma que seno de 30 graus é igual a quem? 1 sobre 2, ou 0,5. Então daqui para cá é quanto, gente do céu? 0,5. É a metade, ó, de 1. A metade daqui para cá. Então por isso, ó, seno de 30 é igual a quem? 1 sobre 2. Seno de 30 graus equivale a quanto? 1 sobre 2. Se for aqui, seno de 45 graus. Ó, se eu colocar aqui 45 graus, esse ângulo aqui, ó, 45 graus, tá? Se aqui for 45 graus, vou colocar aqui 45 graus. Então, quanto é que é meu ângulo aqui? Ou quanto é que é meu seno? Então, faça a projeção aqui, ó, desse ponto. Faça essa projeção aqui. Então, exatamente, ó, daqui para cá, essa distância daqui para cá, ele vai equivaler a quanto? A raiz de 2 sobre 2. É fácil, gente do céu. Seno de 90 graus é 1. Por que é 1 aqui? Porque a gente diz que seno de 90 graus é 1. Porque ele é o máximo aqui, ó. É o máximo. Chega aqui em 1, ó. 90 graus é quando, gente? 1. Então, a gente diz que seno de 90 graus é igual a 1. Seno de 180 graus é igual a quem? A 0. Porque seno aqui, na abscissa, ele é 0. Porque o seno é só ordenada. E aqui, seno de 270 graus é quanto? Menos 1. Seno de 270 graus é quem? Menos 1. Então, você pode pensar assim, ó. Para cima, seno de 90 graus é 1. Para baixo, seno de 270 graus é igual a menos 1. Os outros é tudo 0. 0. Seno de 0 é 0. Seno de 2π é 0. Seno de 180 graus é 0. Tranquilo? Tranquilo mesmo? Nossa, eu acho que eu vou passar para outro vídeo, porque já faz 22 minutos. A gente se vê no outro vídeo, gente do céu. Tchau, tchau.